Pai, você. Lembrou da Olha, música, né? Lembrou da música, né? olha, eu gostei da charge do Miguel Paiva, que ele é muito bom. E gostei do título hoje. Foi você, né, Ricardo Noblar? Eduardo Você Tarifaço. gostou do título? Gostei do título. Finalmente. Deixa eu ler o título. Eduardo Tarifaço derruba a reunião de Haddad. E eu fico sempre preocupado quando eu Eu faço o sei título, disso. porque você não gosta, não sei o quê. Que bom, Eu tenho Guga. certeza. Olha, Já quero. podemos, já podemos até acabar o programa, se for o caso. Claro, não, eu sei que você está sempre preocupado com a minha aprovação, então Eu já. posso te dizer que hoje você acertou. Eduardo Tarifaço ficou ótimo. E começa agora, então, no blá blá blá, no X, que é onde a gente costuma bombar muito. Inclusive, quero agradecer sempre o X aí, essa audiência linda no YouTube, que a gente também está começando a crescer. Vamos nessa, vamos para cima, porque o que não para de crescer é a tarifa. Tarifaço. A gente está aí com esse tarifaço que começou na semana passada. Apesar de quase 700 produtos terem saído aí da lista do tarifaço, mas tem muita coisa dentro. E claro que o governo precisa dar um jeito. Foi lá, Haddad, tentar marcar reunião com o secretário lá de comércio dos Estados Unidos. Estava marcado. Ele avisou, deu de falar publicamente sobre isso. O que que aconteceu? Dudu Bolsonaro Tarifaço. Dudu Tarifaço. sabotou. Dudu Tarifaço. E aí, para falar de Dudu Tarifaço, o sabotador, junto com seu companheiro, seu leal companheiro Paulo Figueiredo, só não são leais com o Brasil. Vamos falar com o André Perfeito, que é um economista, mestre em economia política pela PUC e Rapaz, não também bem bote. Não, conhecido, né? Quem conhece, quem manja de economia não, já não, ouviu você, falar. você bota logo o André numa fria dizendo para falar sobre o Dudu, não é? Ele vai falar sobre o Tarifaço. Se ele quiser Tá falar de sobre o fácil. Dudu e sobre o que ele quiser, ele fala, mas Claro, não é verdade? não André, necessariamente Dudu. seja bem-vindo, André. Seja bem-vindo, muito bem-vindo. Eu que Vem agradeço. cá, Finalmente deu certo o nosso convite aqui. Que finalmente bom que deu deu certo. certo. Me diga uma coisa, André, como é que, quer dizer, o Haddad tinha uma reunião marcada, uma reunião virtual, com o secretário de Tesouro, tudo certo Uhum. para essa semana. O plano aí do governo, de toda maneira, para enfrentar isso, parece que está pronto, ou sendo acabado ainda. E aí, de repente, é suspensa essa reunião por falta de agenda, segundo foi dito para o Haddad. Quer dizer, dá para considerar que realmente aí não tem mais o que fazer em termos de negociação? O que é que você acha, André? Bem, vamos tentar destrinchar um pouco esse assunto. Bem, sobre essa reunião, particularmente, pode ter tido, não duvido que tenha tido a influência política, né, de outros atores, para ser gentil com as palavras aqui, a Claro. essa hora da tarde, né? Mas o que Aham, a gente tem que ter em mente, eu acho que a minha contribuição para o debate, Ricardo, é o seguinte: aham. não existe como o governo Trump recuar a respeito da tarifação, né? Porque, para além do estilo bastante peculiar do presidente Trump, né? Ele tem uma questão que é mais de fundo. Os Estados Unidos está com um problema de déficit em transação corrente que não é pouca coisa. Só para dar uma ideia de grandeza do déficit em transação corrente que eles estão enfrentando, só em 2024 foi 1,2 trilhão de dólares o déficit só, dos Estados Unidos. Isso daí é metade do PIB do Brasil só de déficit. Então, assim, essa estratégia do Trump, no limite, é vamos dizer assim, uma derivada do que acontece de tempos em tempos nos Estados Unidos, né? Vocês vão lembrar aqui, né? O que o Nixon fez lá em 71 e 73, com o fim da janela dourada, o que aconteceu também com o Ronald Reagan, com o acordo do Plaza. Então, de tempos em tempos, os Estados Unidos têm que fazer esse grande, vamos dizer, shutdown, mas ele vai ter que aparar as arestas. É isso que o Trump está fazendo, e isso que explica, em grande medida, o real não está perdendo força contra o dólar, apesar de toda essa bagunça, né, que a gente está vivendo agora. Isso daí vai se tornar ainda mais agudo. Mas vem cá, eu estou entendendo direito ou não? Me corrija. Quer dizer, para resolverem um problema lá deles, eles estão taxando o mundo todo. Vem, chama, convoca todo mundo e diz: vem cá, vocês vão resolver esse problema que a gente tem aqui. É isso. É isso, né? Já era isso desde o início, né? Porque ele está querendo fazer Make America Great Again, né?
Mas aí você Aham, tem duas questões aqui, né? Vamos tentar pensar as tarifas do ponto de vista da ótica do Trump, né? Do claro. discurso, pelo menos, do Trump, né? Aham, Se ele quer trazer as empresas de volta para os Estados Unidos e ele está tarifando as importações, você concorda que um empresário tem que acreditar que as tarifas vieram para valer, para ele poder fazer uma fábrica nos Estados Unidos, qualquer um que seja? aham, Só que, ao aham, mesmo tempo, ele exige que ele sabe que essas tarifas estão sendo usadas para você negociar. Então, as tarifas não fazem sentido, lógico. Mas qual que é o sentido por trás disso? Ele está querendo desvalorizar o dólar. E por que eu digo isso de maneira muito clara? Não adianta nada ele tarifar em 15% o mundo, vamos colocar 15% só para facilitar, se o dólar ganhar uhum, 15% contra todo mundo, concorda? claro. Vai ficar elas por elas. Então você tem um jogo ali mais de fundo que tem se traduzido numa queda do dólar, porque a gente poderia imaginar o contrário, né? Então os Estados Unidos vai ficar bem, o resto do mundo vai ficar mal, o dólar tem que subir. Quer ver um negócio? Hoje, por exemplo, Hum, segunda-feira, pegando aqui o dia de hoje, o real, o dólar subiu 0,15 contra o real hoje. Só que subiu 0,40 contra o peso colombiano, 0,68 contra o zloty polonês, 0,60 contra o peso mexicano, e contra as moedas principais, Noblar, a gente teve uhum, uma alta aí de 0,41 contra o DXY. Por que eu estou falando isso? Porque você pode gostar ou não gostar do governo Lula, mas se você apostar contra o real, não me parece uma atitude sábia no seguinte sentido: o movimento no final do dia é o dólar perder força, e ele está perdendo força contra todas as moedas, real no meio. O que pode parecer uma boa notícia, isso daí pode ajudar a gente? Pode, em algumas medidas pode, mas você percebe que para os setores que foram tarifados, isso é uma dupla porrada neles, além das claro. tarifas, o câmbio não está bem. Então, assim, é um problema dramático para os setores de exportação, só que aqui tá, os Estados Unidos não tem como recuar disso. Os Estados Unidos têm que resolver o problema de déficit de transação corrente, e só para fechar meu raciocínio, por um motivo muito alto interessado nosso como brasileiro. A gente tem que lembrar que o Brasil, apesar de todo o nosso sentimento de vira-lata, que às vezes aparece tanto, né? A gente é um dos Uhum. maiores credores dos Estados Unidos da América. Então é muito importante para a gente que eles resolvam as contas lá também. Estamos colocando 212 bilhões de dólares, pelo menos só em títulos do Tesouro Americano na última contagem do Tesouro norte-americano, né? Então, vem cá. Então, fazendo uma releitura disso, quer dizer, isso pode não ser tão mal para o mundo, ou pode não ser tão mal para a gente? Então, o que eu acho é que existe uma questão de fundo que a gente fica na discussão nossa aqui, muito provinciana o tempo todo. Por sinal, isso daí me irrita no Brasil profundamente. A gente é Uhum. provinciano num nível ridículo, chega a ser atávico, né? E a Uhum. gente não consegue perceber esse movimento geral maior que está acontecendo, que tem a ver com essa questão das transações correntes e não só o déficit norte-americano. Os Estados Unidos está pagando de juros, em proporção do PIB, 3% do PIB. Isso daí é uma boçalidade, nem os Estados Unidos conseguem aguentar. Então, a gente tem que esquecer, porque você não vai voltar toda hora. O Haddad não falou. O Alckmin não conseguiu conversar. Não tem o que eles entregarem mais. O que a gente tem que fazer como brasileiro, o governo brasileiro, eu acho, tem que fazer, é negociar a lá Getúlio, né? Ou Como é seja, que é lá, Getúlio? o Getúlio negociou com o Hitler e o Roosevelt ao mesmo tempo. É isso. Né? Precisa de terras raras? Pois não, vamos conversar sobre isso. Dá para negociar a prisão do ex-presidente Bolsonaro? Não, não dá. Mas dá para negociar outro aspecto? E vai indo. E é assim, e no final o Trump vai sair como se ganhasse de qualquer jeito, porque ele nunca vai sair com o cara de que perdeu. Esse que é o meu ponto. Mas vem cá, mas por que uma tarifa tão alta para o Brasil e em relação, pelo menos, à tarifa aplicada a outros países? Eu acho que Ou é impressão também? Não, 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 não. Eu acho que não é impressão, não. Eu acho que é uma questão geopolítica, né, Noblar? Nitidamente. O Brasil Uhum. capitaneou um movimento que é dos BRICS, né? A gente teve cúpula dos BRICS esse ano, vai ter a COP 30, né? Se os preços Uhum. permitirem lá, mas vai ter COP 30, né? Então o Brasil ganhou uma proeminência a respeito desses aspectos que torna o Brasil, vamos dizer assim, um alvo relativamente fácil. Fora isso, é inegável. O Eduardo Bolsonaro trabalhou de forma bastante decidida de colocar uma imagem do Brasil não favorável em Washington. Também trata-se disso, né? Mas por que foi tão receptiva essa. Por que essa acolhida do Eduardo Bolsonaro foi tão
foi tão, vamos dizer, receptiva mesmo, a ponto dele influenciar. Eu fico imaginando um deputado federal, seja de Hum, qualquer país, claro, não estou falando só do nosso. hum, Chega lá para a Casa Branca, bate na porta. Claro, o presidente Trump conheceu o hum, Bolsonaro e tudo. Achava até que era uma caricatura dele, Trump, muito engraçada. No começo, isso chegou a ser, não, é o Trump tropical, hum, dizia o próprio Trump, eu chegou a dizer uma vez. E aí o cara chega lá e diz, papai tá numa situação de injustiça, é um perseguido político. hum. O Supremo Tribunal Federal lá quer porque quer prendê-lo. Aí o Trump se impressiona com isso e vincula uma coisa a outra. Não, Não mas tem, não Noblar, tem ninguém ali que informe ao Trump, vem cá, não é bem assim. não, mas Noblar, francamente, você acha que o Trump vai ficar segurando a mão do Bolsonaro quando perdeu o interesse estratégico em relação ao Brasil? Não, acho que não. Acho que É de maneira óbvio. nenhuma. Quando o Trump conseguir, sei lá, terras raras, alguma outra coisa envolvendo meio de pagamento, ele vai esquecer esse assunto. Eu não tenho a menor ilusão de que o Bolsonaro está sendo útil nesse momento. E eu acho que também o Bolsonaro e o Eduardo sabem disso. Né? Na medida que. Tanto é que você tem que, vamos dizer assim, atrapalhar essa negociação o tempo todo. Mas poderia ter acontecido o contrário. Aqui, não, obviamente, não é o caso, mas poderia ter acontecido. Imagina quando o Lula estava preso e, de repente, se consegue alguém da família convencer o governo chinês a fazer tarifa contra o Brasil. Não é contra o Lula, não é por conta do Lula, seria por conta dos interesses chineses. Então, isso é óbvio, mas isso não tira da perspectiva, é isso que eu acho que é importante, talvez, a minha contribuição para esse debate, que é bastante complexo. A gente tem que entender que os Estados Unidos estão enfrentando um problema seríssimo nas transações correntes e seríssimo na dívida pública deles. Eles vão ter que resolver isso. E como vai se resolver isso? Da mesma forma que o Nixon e o Reagan resolveram, desvalorizando um pouco o dólar, ou um pouco bastante, né? Para tentar evitar essa sangria da economia norte-americana. Mas o que o Trump perderia, André, se ele não vinculasse, não tivesse vinculado o tarifaço, de alguma maneira ele vinculou, a, ao Supremo Tribunal Federal parar imediatamente com o julgamento do Bolsonaro? O que é que ele perderia? Se ele apenas tivesse mandado uma carta dizendo, olha, é 50% e acabou se a gente não conversa. Eu acho que é do estilo do Trump, né? O Trump cria todo um caso, gera esse. E no caso do Brasil, me parece que é isso, né? Ele está utilizando isso também como uma forma de. Quando eu falo retaliação em relação aos BRICS, tem dimensões outras isso, né? Ele está, por exemplo, com a Índia agora, ele sobretaxou em mais 25% só porque importa petróleo da Rússia, sendo que É. todo mundo importa petróleo da Rússia, inclusive partes da Europa. Então, assim, é um debate meio fora de esquadro, vou colocar dessa forma, mas obedece essa estratégia dele no limite. E aí que tá, cabe pensar algumas coisas. Ele tarifou em 50, vai, 40% do volume foi destarifado, dos 40 a mais, né? Que 10 vai Aham. ter, mas 40 não. Então, na verdade, o líquido disso, quanto é? 35, 30%? Se a gente pensar nesse volume total, né? Então, acho que tem uma dimensão aí que é esse jogo da arte da negociação de Trump, que ele gosta de fazer isso com muita frequência, né? Agora, se ele não tem, vamos dizer, nenhuma simpatia pelo Lula, se é verdade Hum, que ele, independente da situação toda que ele tem que resolver lá, ele também interessa a ele um realinhamento do Brasil em termos de esfera política, etc e sim. tal. É, ele não viu que de alguma maneira ele, vamos dizer, ajudou o Lula indiretamente, pelo menos até agora. Pode ser que daqui a pouco ou daqui a mais adiante, não. O Trump está nítido nele, na estratégia dele, que para ele mudar de opinião é muito rápido, né, Noblar? Não tem. É. Ele pode, de repente, virar e falar: quer saber? O Lula não é tão ruim, sempre gostei dele, um líder. Ele pode virar, eu falei isso amanhã, se for o caso, se for do interesse dele. O que eu acho que, de novo, por que eu insisto nessa questão das transações correntes dos Estados Unidos? Porque a gente tem que entender que parte da produção brasileira de algumas commodities, algumas coisas, não tem mais como ir para os Estados Unidos. Isso daí implica dizer que a gente tem que ou pivotar isso internamente ou pivotar para outras economias.
É disso que se trata, né? Essa discussão fica um pouco atrapalhada porque o Trump não está conseguindo enquadrar a China. Já deu 90 dias a mais, né, para o É debate verdade. lá, né? Ba- Falaram mais grosso lá, acabou essa, né? Estão prorrogando, prorrogando. Mas uma a- vez que as cartas estejam na mesa de novo, eu acho que o Brasil pode e deve, vamos assim, diminuir a importância relativa dos Estados Unidos mais ainda em relação à nossa balança comercial. Eu vi um papo de que a carne, por exemplo, vai ter que voltar, vai ser vendida aqui no nosso mercado interno e vai começar, portanto, a cair o preço da carne. Esse tipo de previsão pode, deve acontecer, é improvável que aconteça, vai ter um reflexo, pelo menos num primeiro Hum. momento, positivo na inflação, na economia do país? A impressão que eu tenho é que sim, no primeiro momento a gente vai ter aí uma. É que é o caminho mais óbvio, né? Jogar para dentro, né? A questão que fica, e aí é uma discussão que quem entende de história econômica vai entender o que eu estou falando. Aconteceu algo mais ou menos parecido, não foi exatamente, não foi isso, mas com preço de café lá com o Getúlio, né? O preço do Uhum. café despencou depois da crise da Bolsa, né, de 29. Isso fez que o governo tivesse que comprar o café, só que ele não pôde comprar o café e jogar o café dentro do mercado brasileiro, porque senão o preço ia despencar e o preço internacional ia despencar mais ainda. O que o governo brasileiro fez? Comprou o café e queimou, né? Para não ter problema com o nível de preço desse produto de forma geral. Eu não acho que vai ser o caso disso hoje em dia. Então, num primeiro momento, você pode ter uma queda, aí, sei lá, pega empresas gigantes de carne. O Brasil é uma potência de proteína animal, né? Frango, carne, tudo, né? Vai jogar Uhum. primeiro no mercado doméstico, depois isso daí vai começar a ter outra destinação para frente. Mas alguns tipos de safra, por exemplo, a parte de frutas, né? Aparentemente, alguns produtores não vai ver sentido econômico de colher as frutas. Vai ser mais negócio deixar no pé e, infelizmente, vai morrer essas frutas. Mas agora que tá, a gente tem que ver também o que o governo vai determinar de incentivos ou ajudas. Ainda não foi anunciado isso, deve ser anunciado amanhã, né? Pois é, o que é que você espera, ou o que é que você imagina que o governo fará nesse plano que está para ser anunciado, talvez amanhã? Tem três eixos aparentemente do que o Haddad vai colocar. Um é crédito, né? Então vai ter uma política de crédito, de juros subsidiado para alguns setores. Isso daí é uma das políticas. Outra política vai ser compra governamental. Não sei como eles vão fazer isso, não sei ainda exatamente qual é essa forma, né, de que eles vão apresentar essas compras, né? E por fim a redução de alguns tributos, né? A discussão tem que ser feita com muito cuidado, na minha opinião, porque o governo ele tem que também passar uma ideia de que não vai estressar demais ainda a parte fiscal, porque senão a parte boa que seria a inflação, que a inflação hoje mesmo é o relatório Focus, né? E É. o relatório Focus veio bom. Está caindo a inflação esperada para 25, para 26 também está caindo. Então tem que fazer de um jeito que seja não tão agressivo assim, né? Para dar um suporte. Mas, de novo, né? Algum tipo de alento tem que ter, mas temos que ter em mente: não tem mais demanda desse jeito no mundo, nos Estados Unidos. Isso daí vai ter que ir para outros cantos do planeta ou vir para dentro do Brasil, o que obviamente não é ruim também, né? Vem cá, quer dizer que o Lula, de repente, deve agradecer ao Trump pelo que ele está fazendo, e o Bolsonaro detestar o que o Trump fez ao vincular uma coisa com a outra. O que o Trump fez, né, Noblar? Vamos ser franco, Não, né? É colocar uma questão insondável, insondável não, impossível. Mesmo que o Lula quisesse, liga para o Alexandre de Moraes e alivia, não tem nem como fazer isso. Então, assim, claro. já era uma questão impossível logo de. Por isso que eu acho que ele está usando o Bolsonaro, porque ele colocou uma questão que não é resolvível, de Eu cara, sei, né? mas ao colocar essa questão, ele prejudica o cara com quem, de toda forma, diz ele, teve uma boa relação. Então, Noblar, mas assim, eu também sugiro alguma cautela, porque está sendo bom para o Lula agora, mas Não, eu sei, mas para o hum, Bolsonaro está sendo ruim desde o começo, não? Mas em algum momento vai ficar ruim para o Lula a ponto de não ter valido a pena, porque por enquanto está valendo a pena. não, agora ainda tem uma situação, sem dúvida nenhuma, que é favorável. Mas eu tomo cuidado com isso, porque a gente teve, né, por exemplo, vamos pegar as eleições
municipais recentes, né? Foi um período que o Uhum. desemprego estava baixo, a massa salarial estava subindo, a inflação estava relativamente sob controle. Vamos ser franco, o comportamento eleitoral dos partidos de esquerda não foi nem um pouco alvissareiro, É né? verdade. Isso para Uhum. dizer que tem outras questões mais profundas que podem e devem estar operando no tecido social do Brasil, que não necessariamente essa questão do Trump barra tarifas vai reverter isso tudo. Por que eu estou colocando cautela nisso? Porque a forma de lidar politicamente com isso, eu acho que o maior vencedor não é nem o Lula, sabia? Eu vou falar o que eu acho aqui, que é o seguinte: o Uhum. grande vencedor disso foi e está sendo o Geraldo Alckmin. O Alckmin está numa situação muito boa. Por que ele está numa situação muito boa? Porque ele virou a voz da razão, ou a voz do consenso, e ele agora vai capitanear todo o processo de auxílio ao empresariado brasileiro para isso, né, para enfrentar essa crise, e particularmente o estado que mais exporta para os Estados Unidos é qual? São Paulo, que é Claro. justamente a base eleitoral dele. Isso para colocar que isso daí coloca uma questão difícil para o Tarcísio decidir o que ele quer fazer no ano que vem. Então, assim, eu acho que mais do que o Lula, né, Uhum. propriamente, eu Claro. acho que o Geraldo Alckmin está numa situação política interessante, por assim dizer, né, dado esse tarifácio. Né? Aqui em torno do Lula, isso eu te falo com segurança, o que se trama, e eu não estou dizendo que o Lula necessariamente já encampou isso, Hum, mas para ele não seria desagradável, certamente. O que se trama é o seguinte: é uma chapa forte para disputar o governo de São Paulo. hum, Chapa essa que o ideal, segundo eu já ouvi mais de uma vez, de hum, pessoas mais do que próximas do Lula, seria o Alckmin para governador de São Paulo, o Márcio França para vice, hum, que o Márcio está querendo ser candidato ao governo, mas já foi vice até do Alckmin, e o é, Haddad e a Simone Tebet como candidatos ao Senado. Claro que isso pode essas peças podem ser embaralhadas de outra forma. O Alckmin pode não aceitar, não querer abrir mão da vice, se for candidato à reeleição, essa coisa toda, mas enfim. E isso que você está dizendo faz todo sentido, realmente. O é, Alckmin é quem se projeta e fica numa posição muito forte, o que complica um pouco mais a vida do Tarcísio. Aliás, por falar em Tarcísio, você acha que ele acabará sendo. É a pergunta que a Faria Lima adoraria ter uma resposta conclusiva. Ele será candidato ao governo ou ele será candidato a presidente? olha, bem, a situação do Tarcísio não é nem um pouco fácil, para dizer o mínimo, né? Porque ele está entre duas canoas, né? Um pé em cada canoa e elas não são convergentes, né? Uhum. Então você tem uma situação que para ele já é difícil. Agora, a impressão que eu tenho que a família Bolsonaro me parece isso, né? Ela Uhum. tem um entendimento de política que é muito particular no sentido deles mesmos o tempo todo. E eu É falo verdade. isso sem querer necessariamente falar mal do Bolsonaro, é porque é o Bolsonaro, aí colocou os filhos na política, agora até o filho mais novo, enfim, é o jeito deles, né? Então tem um jeito que é difícil dividir o poder. Se o Tarcísio sai e ganha, o nível de poder que o Tarcísio vai ter em relação ao Bolsonaro é gigantesco. Então, eu não sei se a família Bolsonaro topa isso, né? Então, eu acho que ele vai ter que correr para o governo do Estado. Me parece, eu não sou analista político. O Kassab acha isso também. O Gilberto É, Kassab acha isso também. me parece que é o mais racional, porque o presidente Bolsonaro ele tem essa característica muito centralizadora, vamos ser franco, né? Claro. Quantas vezes aconteceu de acontecer problema com alguém perto dele e meio que deixou para lá, entendeu? É assim que É, funciona perto dele, né? é É, verdade. e isso daí é mais uma questão para o Tarcísio trabalhar num ambiente que, de novo, se eu fosse eleger algum campeão, algum ganhador político disso, das tarifas, claro que o Lula teve um efeito interessante, mas eu acho, na minha Tem um, opinião, né, que eu acho que o Alckmin tem mais a ganhar, porque ele está quieto, ele está falando com o empresário, ele vai falar com todo mundo dessas políticas para ajudar, enfim. agora, mas muito bem, mas se o
Bolsonaro, vamos dizer, despreza o Tarcísio, diz que não, eu quero alguém sangue do meu sangue. Uhum. Quem? Eduardo Bolsonaro, se botar os pés aqui, ele pode ser preso. E já se fala de não, atentado à soberania do país, etc e tal, enfim. Ele saiu daqui para os Estados Unidos, não era sequer investigado. Lá ele alcançou esse novo status Uhum. de se puser os pés aqui, correr o risco de ser preso. Quem? Quem? A Michele? O Então, Flávio? eu não sou, de novo, um estrategista político, mas o nome Eu sei natural que teria que não. ser a Michele. Teria que ser a Michele. Porque a Michele, ela consegue agregar os evangélicos de maneira mais forte e ela, sendo mulher, atenua vários traços muito difíceis que o presidente Bolsonaro tem com o público feminino. É óbvio que teria que ser a Michele, mas, e vamos ser sinceros, o Valdemar da Costa Neto também pensa isso, né, Noblar? É, Que teria que Valdemar ser a pensa Michele. nisso. Teria que ser a Michele. Agora é o seguinte: será que o Bolsonaro confia ou tem proximidade? Não Pois sei. é. Aí eu não saberia dizer. Não saberia dizer. Mas eu acho que tem uma chance grande da direita ganhar o ano que vem, na minha opinião, dado o que aconteceu na eleição municipal. Você tem uma questão da alteração, né, do tecido econômico e social do Brasil, que colocou a classe trabalhadora, vou colocar desse jeito, numa posição mais empreendedora. E esse empreendedorismo encontra mais ressonância, às vezes, numa bandeira mais à direita que à esquerda. Isso é uma questão Claro. que o debate dos sociólogos agora é esse, o precariado, como funciona isso ou não funciona. Mas, obviamente, o Lula, com essa história toda, está numa situação menos pior do que estava no início É do ano. menos No início do ano estava desconfortável do terrível. que estava, né? É. Agora, André, diga, pergunte, uma Google. avaliação do governo Lula, Hum. 4, aí, com relação à economia, à condução da economia, de uma maneira, até para ser mais simples para o pessoal entender, se Hum. for possível, é meio bobo pedir isso, mas dá uma nota para o governo e avaliar esse governo com relação à condução da economia. Está indo bem, está indo muito bem, está indo médio, está indo mal. Não, eu diria que está indo bem, está surpreendendo o PIB para cima, a taxa de desemprego está lá embaixo, você tem uma situação externa relativamente confortável. O que me preocupa é uma questão, o que me preocupa é a preocupação das pessoas a respeito do fiscal. Eu vou dizer por quê. Não é que o Brasil não tem um problema fiscal. O Brasil tem uma dinâmica fiscal dificílima. Isso se deve, né, muito por conta desse novo presidencialismo que tem hoje em dia no Brasil com a questão das emendas parlamentares. Isso daí é uma loucura. Isso daí é um delírio completo. Mas olha só que curioso. Vamos supor, o governo está falando de um déficit de 0,7% do PIB esse ano. Déficit primário, né? Vamos supor que o governo vai errar, vai ser 1% de déficit primário esse ano. Se a gente pega as projeções do FMI para os países desenvolvidos, o déficit primário estimado é 2%. E para os países em desenvolvimento, China no meio, é 4% do PIB. Por que eu estou colocando isso? Porque às vezes muita gente, até na própria Faria Lima, e diga-se de passagem, a Faria Lima tem errado muito e a indústria de fundos multimercado foi para o espaço, muitos dos fundos, porque erraram muitas projeções, não é um problema tão grave. Agora, quer dizer que está resolvido? Não. A gente sabe que o Congresso brasileiro. O que aconteceu esses dias aí de bloquearem o funcionamento da Câmara é um negócio surreal. Me lembra movimento estudantil. Eu fui presidente do centro acadêmico na PUC. É esse nível de debate, entendeu? É impressionante. Eu fui secretário-geral do diretório da Faculdade de Filosofia na Universidade Católica de Pernambuco, Uhum. que era dos jesuítas, e nós fomos fazer um congresso da UNE que era para derrubar o governo, né? Aquele que reuniu 800 e tantos estudantes a céu aberto em Ibiúna e todos acabaram presos, né? Então, mas é um negócio. Existe um drama, né, Noblar? Isso daí é claro, a respeito da administração do orçamento brasileiro, que Sem desde o dúvida. período Bolsonaro, e aí eu não vou criticar exatamente o Bolsonaro nisso, a gente passou Uhum, por um choque dentro do tecido político, até por conta da pandemia, que enfraqueceu de claro. tal forma a presidência da República, por N motivos. E eu não vou colocar só nisso, mas a solução que o Bolsonaro deu para isso, que é esse orçamento mais Brasil, menos Brasília, né? Gerou Uhum. um impasse que é seríssimo.
Não é pouca coisa, vai demorar anos, para não dizer décadas, para a gente resolver esse problema que se instalou no meio da contabilidade pública. Então, sim, Uhum. temos um problema, mas aí a dúvida é o seguinte: esse problema é tão ruim que faz o Brasil ser um pária internacional? Quando você olha os dados, não. Por isso mesmo que o real vem se apreciando ao arrepio da leitura mais pessimista que muitos economistas da Faria Lima, e não só, têm. Mas eles só erram André, também, né? É? Eles costumam só errar, né, nas previsões, é sempre o contrário. Teve uma reportagem que montou, né, o número de acertos e de erros, é uma coisa assim, 80 ou 90% das previsões eles erram. É porque é muito difícil acertar ou é porque eles são incompetentes? Não, não. Eu sempre fui economista da Faria Lima, economista-chefe, já ganhei algumas dezenas de vezes o top 5 do Banco Central. E a questão é o seguinte: vai falar quanto é o câmbio daqui a 12 meses? Ninguém sabe, Pois né? é. A verdade é essa, ninguém sabe, né? Agora, existe. O que é interessante você ver as projeções é que o relatório. O que é o relatório Focus? Isso é importante explicar para as pessoas. Ele não é a verdade canônica, não está escrito na pedra nem nada. Isso é um instrumento retórico que está dentro do arcabouço do instrumento de comunicação da política monetária, ao você relativizar, através da opinião do próprio mercado, as implicações da taxa de juros. Parece difícil o que eu falei, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem uma coisa que as pessoas estão conversando sobre. E esse debate se organiza sobre isso. Então, esse jogo que é o jogo da comunicação. Agora, cá entre nós, acertar câmbio é o mais claro que todo mundo erra. Eu já acertei bastante câmbio, mas eu sei o grau de dificuldade que é isso. Né? Que nem tem uma piada que os economistas falam que Deus inventou o câmbio para deixar os economistas humildes, né? Porque a gente só erra isso. Né? Aí eu sempre completo essa piada dizendo que nem assim Deus conseguiu deixar os economistas humildes. Porque economista tem um ego que olha, é impressionante o ego que a gente tem, achando que acerta tudo sempre. pois é, e é difícil num país desse acertar as coisas, não só pelo lado da economia, não, pelo lado da política também, Sim, né? sim, Se sim, você for sim. olhar para trás, a história desse país, não estou dizendo que a dos outros sejam muito diferentes, mas aí eu não tenho tanto conhecimento. Mas é muito complicado, né? Elege Tancredo, dá posse a Sarney, entendeu? E sai por aí. O que tem, que é a questão seguinte, né? Vou colocar desse jeito mais filosófico aqui, já que a gente está numa conversa de alto nível, né? A ideia é o seguinte: o tempo é o último animal selvagem do mundo. A gente não consegue disciplinar o Dominá-lo, né? tempo sobre nenhum tipo de critério estatístico ou matemático. Não tem como. O mercado financeiro é esse esforço brutal do ser humano de tentar, vamos dizer assim, estacionar uma série temporal. A gente não consegue, não tem como fazer isso. Agora, o que tem como a gente fazer é usar uma espécie de bom senso. Quer ver, usando o relatório Focus, como eu faço sempre? Eu Uhum. vejo o que o relatório Focus está falando. Se ele tá dando uma esticada muito forte ou exagerou algum tipo de discurso, a chance dele errar é gigantesca. Então você só faz o contrário. Pegando aqui a provocação que foi feita, você faz o contrário, porque você sabe que as opiniões vão se retroalimentando. Então, assim, Verdade. por isso que eu falo que é um dos instrumentos de retórica, e por retórica eu não estou querendo falar mal dos economistas, é porque é esse plano do discurso do consciente, da fala, né, que vai se canalizando ali. Agora, de Brasil hoje em dia, as projeções estão melhorando. Isso é fato. O núcleo vai sair IPCA essa semana, deve subir aí por conta até de energia elétrica, mas você tem uma situação que núcleo está um pouco melhor, o câmbio está ajudando um pouco mais, que nem foi colocado, alguns produtos devem melhorar, né, a oferta aqui dentro, tudo isso daí pode conspirar para um cenário mais benigno. Mas lembrando que o Brasil tem um trabalho a ser feito, porque os Estados Unidos também está numa pindaíba danada, não é que está tranquilo para eles também, né? André, falar em tempo, dona Alice está me pressionando aqui, porque a gente ainda tem outros temas para conversar. Eu queria lhe agradecer muito sua participação e gostaria que você deixasse a porta aberta para a Claro, gente voltar a conversar. foi muito legal. Eu, eu que eu gostei demais, por favor, sempre precisando, sempre me chamem, e um prazer falar contigo, falar com vocês Muito dois. obrigado, André. Valeu, Forte obrigado. abraço. Tchau, Muito tchau. Muito bem, muito